pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Você está na aula de Química e a aula de hoje promete, viu, galera? Muita coisa legal você vai estar aprendendo na aula de hoje, falando um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, mas principalmente associando não somente a pressão, mas a temperatura, tá? E a quantidade de moléculas que vai estar presente no meio. Gente, temperatura e pressão é impossível não estar relacionando aos estados físicos da matéria também, tá? E eu espero que você aproveite bastante e aprenda muito nessa aula de hoje. Prontinho, galera? Vamos que vamos! Então, pessoal, nós já falamos um pouquinho sobre a influência da temperatura nos estados físicos sólidos, líquidos e gasosos da água. Falamos também sobre a importância, de a gente estar relacionando as energias. Energia cinética, que está associada ao grau de agitação das moléculas, tá? E a energia sob forma de calor, que é muito comum a gente estar relacionando especificamente aí a temperatura, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje, nós iremos mostrar para você, tá? Olha só que interessante, nós temos aqui moléculas de água, estamos a 156 graus Celsius, tá? Então, as moléculas de água que a gente estudou na aula anterior estão no estado físico gasoso, porque está acima de 100 graus, já que o ponto de ebulição da água é 100, então significa que passando do estado líquido para o gasoso, acima de 100, obviamente, você vai ter estado gasoso, onde as moléculas estão no maior grau de agitação, devido à energia fornecida para elas estarem. A energia cinética aí delas estão, bastante aumentada, bastante elevada. Então, ela se encontra no estado gasoso. A pressão, obviamente, a gente está observando que a pressão gira em torno de 4, 3, 2, tá vendo? A pressão está associada a quantas moléculas estão se agitando e ocupando aquele volume, tá? Por quê? Porque a pressão está relacionada especificamente a isso. Olha só que interessante. Se eu colocar mais algumas moléculas de água aqui dentro, eu vou ter o quê? Um aumento, obviamente, na pressão. Porque o que está acontecendo, galera? Porque eu estou colocando mais moléculas e mais moléculas vão estar se agitando nessa temperatura e, obviamente, tentando ocupar o espaço que as outras também estão tentando ocupar. Então, quando eu coloco mais moléculas aqui dentro, eu aumento a pressão. Você vê que a pressão já estava em 3, já está em 15. Eu coloquei algumas moléculas aqui dentro. Então, isso faz com que a pressão aumente. Então, se você tiver num recipiente fechado e a pressão, e houver um aumento na quantidade de moléculas, se tiver como você colocar mais moléculas aí, você vai aumentar a pressão e você vai aumentar a temperatura. Porque significa dizer que se você está colocando mais moléculas naquela temperatura, essas moléculas também vão se agitar de forma significativa, fazendo com que haja um aumento na quantidade de moléculas no espaço ocupado, E que esse grau de agitação permite que as moléculas elas possam colidir umas com as outras. E nessa colisão, há também formação de energia, há a possibilidade de transferência de energia no sistema. Então, nós temos aí uma energia cinética que também pode estar relacionada a se convertendo em energia sob forma de calor, energia térmica. Então, o que é que nós temos aqui, gente? Uma situação onde estamos no estado, obviamente, gasoso, as moléculas estão se agitando, existe uma quantidade grande de moléculas aqui, E vamos agora analisar, gente, olha só. Se você diminuir a temperatura aqui dentro, vamos diminuir um pouco a temperatura aqui dentro, vamos colocar a temperatura mais ou menos aqui em 100 graus. Você já percebe que as moléculas elas já estão se agitando cada vez menos. E com isso, o que acontece quando eu diminuo a temperatura? Quando eu diminuo a temperatura do sistema, eu diminuo a pressão também. Porque significa dizer que aquele local onde essas moléculas se encontram comporta e acomoda a sua movimentação. Então, não é possível que essas moléculas se movimentem naquele espaço sem ocupar tanto espaço, já que a temperatura caiu, A energia fornecida diminuiu, então a energia cinética também vai diminuir, tá? E com isso, o que a gente observa? A concentração não vai variar em nada, porque vai ter a mesma quantidade de moléculas ocupando o mesmo espaço. A diferença é que o movimento diminuiu um pouco, a cinética diminuiu graças à redução da temperatura. Consequentemente, a pressão também diminuiu, porque
A agitação das moléculas fez com que essas moléculas ocupassem um espaço menor dentro desse recipiente. Agora, dá uma olhada no que vai acontecer se a gente empurrar aqui esse recipiente. Olha só, a pressão, gente, ó, ela vai tender a aumentar, porque eu estou reduzindo o espaço em que essas moléculas elas estão se agitando. Olha só que a pressão vai aumentando, olha só. Ó, a pressão já vai estar em 2, ó, já vai daqui a pouco para 3. Por quê? Porque eu diminuí o espaço, ó. Eu diminuí o espaço, olha só, 2, 3, 4, já aumentou a pressão. Eu diminuo o espaço em que essas moléculas vão estar se agitando, eu aumento a pressão, tá? Significa que essas moléculas estão pressionando todos os lados desse recipiente. Por quê? Para que elas caibam nele e especificamente para que a sua energia cinética também tenha a possibilidade de caber naquele local, porque elas vão estar se encostando umas nas outras, vão estar se debatendo, colidindo, né, entre as paredes e entre, obviamente, a molécula vizinha. Com isso, a gente observa também que a temperatura que estava em 100 aumenta. E por que aumenta a temperatura? A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se você, inversamente proporcionais, tá? Se você diminui a pressão, você diminui o espaço em que essas moléculas se encontram. Consequentemente, essas moléculas vão estar cada vez mais agitadas, porque tem pouco espaço. Elas já estavam numa agitação. Mas como diminui o espaço, elas vão estar mais agitadas, porque não tem muito local para elas irem e vão colidir umas com as outras, vão gerar energia, né? A cinética vai se transformar em calor, sim, ou seja, é possível aquecer aquele local graças a essa energia de colisão, né? Oriunda da cinética. Então, o que a gente pode observar, né? Que quando eu diminuo a pressão, eu aumento a temperatura do sistema. E quando eu diminuo a temperatura do sistema, obviamente, a pressão ela tende a se regularizar. Olha só que interessante. Vamos diminuir aqui a temperatura. Olha como a pressão ela vai diminuindo também, galera. Olha só, ela vai se regularizando. Porque se eu diminuo a temperatura, obviamente, as moléculas elas param um pouco de se movimentar. E como elas vão parar um pouquinho de se movimentar, eu não vou ter só uma quantidade de moléculas naquele recipiente que cabem ali, mas eu vou ter moléculas com movimentos que cabem naquele espaço. E, portanto, a pressão vai tender a diminuir significativamente, galera. Interessante, né? Aí a gente para analisar, por exemplo, que o que acontece às vezes quando explode uma panela de pressão, quando você vê que a tampa voa, enfim. Olha só, que você vai perceber isso aqui agora. Vamos colocar a pressão, né? Vamos dizer que a gente colocou uma água, colocou feijão para cozinhar, né? Bom, vamos lá, a gente vai colocando um feijãozinho, vamos colocando mais moléculas, né? Colocando água, colocou o feijão, colocou a água, beleza, pronto, fechou e tampou a panela. Beleza, tampou a panela. Aí você vai aquecendo ali o forno, né? Vamos chegar mais ou menos a 116 graus, né? A pressão, observem que ela vai aumentando. Por quê? Porque eu estou aumentando a temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. As moléculas elas vão estar se agitando mais significativamente. Se eu reduzo a temperatura, eu reduzo a pressão. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. A temperatura influencia diretamente na pressão, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo. Então, vamos dizer que eu aumentei mais um pouquinho. Estou colocando quase que 150. Pronto, 154. Olha a pressão aumentando. Porque o que você está aumentando é a cinética. Você está fazendo com que as moléculas se movimentem muito mais rapidamente e colidam entre si, entre as paredes do recipiente. A pressão, ela vai significar, nesse caso, o quê? Há uma quantidade de moléculas aí nessa situação, mas também há uma quantidade de movimentos, possíveis movimentos. E quanto mais eu forneço energia para esse sistema, aumenta a temperatura, mais movimentações diferentes essas moléculas vão querer fazer naquele espaço que daqui a um momento não vai caber mais, para nem as moléculas nem a sua movimentação, por conta da temperatura ter elevado e da sua agitação também, tá? Vamos dizer que você esqueceu a panela lá e não está saindo nada.
Não está saindo o vapor da água. Vamos dizer que deu um problema ali, não está saindo. Aí o que acontece? Olha só, que interessante. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, já está quase que o dobro de temperatura lá dentro, devido ao recipiente estar fechado. O que a gente tem? O armazenamento da energia nesse meio aqui, nesse sistema aqui, vai fazer com que a pressão suba. De forma tão significativa que o que vai acontecer? A tampa vai voar. Olha só que interessante. Ó, a pressão está aumentando. Vai chegar um momento que não vai dar mais, gente. Tá? A pressão está muito alta. Olha só. E tá aquecendo. E não tá saindo ar para que haja uma possibilidade de regular ali a pressão lá dentro. Eu estou aumentando e cada vez que eu aumento, as moléculas se movimentam mais rapidamente e diferentes formas, em diferentes regiões, diferentes posições. E aí o que acontece? Além de você possivelmente queimar o feijão, ali você vai ter um aumento da temperatura e um aumento da pressão extrema, tá? E aí as tampas, obviamente, vão voar. Vamos esperar a tampinha voar. A pressão só tá aumentando lá dentro, galera. O bicho tá pegando. Então, com isso a gente percebe que a temperatura está ligada, né, diretamente ao aumento da pressão. Até o momento em que não vai dar, a pressão vai aumentar. E aí nós vamos ter tampa voando pelos ares, tá? Aí a gente percebe também, gente, que o quanto que o calor está associado à energia cinética, né? As transformações da energia cinética em energia térmica em energia cinética. Então a gente observa que isso é um fator determinante também para que a gente esteja comparando. É claro que mais à frente a gente vai falar em termos de trabalho, tá? Em termos de realização de trabalho, tá bom? Então, realizar trabalho pode estar associado ao aumento da temperatura, tá? E aumento da pressão. E aí tá chegando ao momento em que não tá dando mais. E vai, pum, né? É o que acontece geralmente. É um acidente, olha só, voou tudo. É um acidente gravíssimo, inclusive, tá, gente? Muita gente já morreu com panela de pressão que explodiu, paredes destruídas. É realmente uma situação bem triste, tá? Então, tomem muito cuidado, fiscalizem, monitorem a panela de pressão de vocês para não acontecer isso aqui, ó, né? Chega um momento em que a pressão aumenta tanto que a panela explode. Agora vamos observar uma outra situação também, galera, muito observada. Vamos dizer que tem essa quantidade de moléculas e que eu resolvo aumentar a pressão. Eu vou aumentando a pressão, vou aumentando a pressão, tá? Aí, o que eu faço com o aumento da pressão? Eu aumento a temperatura também, porque as moléculas vão estar se agitando, colidindo umas com as outras e fornecendo energia sob forma de calor, né? Trazendo energias para suas vizinhanças. Eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura também. Eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura também. Então, a pressão e a temperatura estão associadas entre si, né? Grandezas aí relacionadas diretamente e que você deve observar. Olha só, vamos dizer que eu continue aumentando a pressão. Vai chegar um momento em que a pressão vai aumentar tanto, mas tanto, que, olha só, infelizmente, também a tampa pode correr o risco de explodir. Só que aqui, mais do que isso, eu quero, gente, ó, quero que vocês observem, tá? Que, galera, existe um limite que, se você for observar, quando você for apertar o êmbolo, você vai observar esse limite. Existe um limite em que você chega para apertar o êmbolo. Quando você aperta o êmbolo da seringa no ar, coloca ar, né? E coloca o dedo lá na tampinha e você vai ver que tem um limite em que você consegue espremer. E esse limite está associado à quantidade de moléculas, à quantidade de agitação dessas moléculas e ao espaço. Ou seja, o espaço diminuiu, o volume diminuiu, consideravelmente a pressão aumentou, a energia cinética aumentou porque, obviamente, nós temos um espaço menor, as moléculas elas vão estar se movimentando de forma mais significativa, estamos no estado gasoso. E o que acontece? O aumento da temperatura.
E vai chegar um momento em que você não consegue mais, porque o espaço, né, chegou ao máximo, ao seu máximo, para que essas moléculas existam naquele volume, tá? E aí que você percebe que quando você reduz a pressão, olha só, você aumenta o volume, aumenta o espaço, né, em que essas moléculas vão estar se agitando. E você diminui também a temperatura, né? Diminui a temperatura significativamente. Aí eu falo para vocês, vocês querem que congelar determinado composto? Você vai reduzir a pressão. Por isso que em elevadas altitudes, como a temperatura está associada também diretamente à pressão, nós vemos que em elevadas temperaturas ou em elevadas altitudes, né? A altura está relacionada também à temperatura e pressão. Em elevadas altitudes, nós temos uma diminuição significativa da pressão, gente, do meio. E aí o que acontece? Acontece que a temperatura ela vai tender a diminuir também. A redução da pressão faz com que as moléculas elas tendam a, obviamente, ocuparem um espaço maior, né? E associado a isso, nós temos também uma diminuição da cinética dessas moléculas. Elas não têm tanta necessidade de estarem agitadas, porque não compartilham de um espaço muito pequeno, né? No caso aqui, como vocês estão observando. E aí cai um pouco a energia cinética e, consequentemente, a energia sob forma de calor também diminui. A temperatura diminui drasticamente com a redução da pressão. Olha só. Então, é possível que a gente observe isso no alto de uma montanha, né? É interessante isso, muito interessante, olha só. Aí as moléculas elas vão se agitando menos, a pressão diminuiu, elas não têm tanto interesse, necessidade de colidirem uns com os outros devido à cinética, olha só. E vai diminuindo até que a gente tenha, por exemplo, o cume da montanha congelado. Olha só que interessante, congeladíssimo. As moléculas estão num grau de organização extremo, onde existe uma agitação, mas uma certa agitação em grau zero, onde a gente tem ali um mínimo de movimentação possível, um mínimo de energia associada ali à movimentação possível, que faz com que essas moléculas se encontrem no estado sólido. Tá, galera? Por isso que no alto da montanha geralmente tende a congelar. A diminuição da pressão influencia diretamente na diminuição considerável da temperatura, tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Os estados físicos estão associados especificamente à pressão e temperatura. Espero que vocês saibam que pressão e temperatura são grandezas que tendem a ser diretamente proporcionais, dependendo aí, tá? E que a quantidade de moléculas também está associada ao aumento da temperatura e da pressão, dependendo aí da molécula, tá? Especificamente, cada molécula tem o seu ponto de fusão, ponto de ebulição, né, que varia entre si. E espero que você tenha entendido também que no caso da água, dependendo da pressão e da temperatura, o ponto de ebulição da água pode sofrer variações, tá? É possível, às vezes, ter uma variação associada aí a outros parâmetros que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Inclusive associados ao acréscimo e a mistura de substâncias, tá? Por exemplo, a gente está falando da água em estado sólido, estado líquido, gasoso. Mas e se eu misturar água com sal? O que vai mudar? Se eu misturar, por exemplo, açúcar na água, se eu fizer misturas, o que vai acontecer com o ponto de ebulição do solvente, por exemplo, que é a água? Será que vai continuar sendo zero? Será que vai continuar o ponto de ebulição sendo 100 e o ponto de fusão sendo zero? Se eu acrescentar sal? Essa é a minha pergunta para a aula que vem, a minha provocação para que vocês reflitam um pouco. E nós vamos falar na aula que vem um pouquinho sobre isso. De que forma um soluto pode influenciar no ponto de ebulição e fusão do solvente, né? De que forma isso pode acontecer? Como isso ocorre? E por que, principalmente, né, é possível que a gente retarde um pouco o ponto de congelamento de algumas substâncias utilizando, por exemplo, né, o sal. É o caso do sal em relação à água. É possível que a gente considere isso um abaixamento do ponto de congelamento, que a gente vai ver e vai conhecer a crioscopia, tonoscopia, ebulioscopia, tudo isso na aula que vem. Eu já dei um spoiler, mas espero vocês na próxima aula, pessoal. Um forte abraço, até mais!